Então, olhando para você, assim, a gente imagina uma mulher muito forte. Queria até entender, porque você veio trabalhar com entretenimento e também trabalhou com esse lado policial, que tem que ter uma coragem, amiga, que eu olho para você e falo assim, gente, olha, eu tiro o chapéu, porque é corajosa mesmo, tem que ter... Então, onde que veio isso? Você viu? Porque às vezes a gente consegue pescar. Foi uma coisa que eu vi, foram duas coisas. Foi minha mãe que levou no cinema. O que que aconteceu para você ter esse gosto para o entretenimento policial? Eu cheguei a pensar, a perguntar da minha mãe, aconteceu alguma coisa na minha infância que eu não me recordo, porque eu tenho um senso de justiça muito forte. E eu sentia isso. Primeiro, eu já tinha o jornalismo na veia. Você gostava. Isso. E aí, mas eu sentia que eu queria ser mais útil com o meu jornalismo. Eu não queria só informar. Eu achava que informar era pouco. E aí eu queria servir a sociedade, de alguma forma. E aí essa minha sede também me trazia algumas perguntas. E eu falava com a minha mãe, disse, mãe, aconteceu alguma coisa quando eu era pequena? Tem alguma coisa assim que eu tenho isso, essa sede de justiça, eu quero que as pessoas que fazem coisa... Eu quero ver a consequência, eu quero que as pessoas paguem para ver se elas mudam e tal. Eu tinha isso, sabe? E eu senti que era de mim mesmo, sabe? Então nunca teve nada? Minha mãe, assim, a minha mãe disse que a gente passou por muitas lutas, já passamos por algumas situações realmente difíceis, Sim. mas nada que, né, que fosse, eu Sim. acredito que é por isso. Não, mas a minha mãe também, ela é um pouco assim. E você imagina, uma mãe acompanhando sua filha sendo ameaçada, tentaram me matar, e tudo aquilo, e todo mundo dizia, abandona essa profissão, e ela dizer não. Ela falava? Ela sempre falou para eu seguir em frente. Ela falava? Sempre, sempre. Minha mãe dizia que medo era a falta de fé. Que forte, eu tô toda arrepiada. Então, hoje eu me coloco no lugar da minha mãe. Nossa, e eu não penso faria se nem fosse meu ferrando. filho Você fazendo, faria? entendeu? Eu acredito que eu apoiaria se fosse muito a vontade dele. Mas Era eu muita vontade sua. que eu preferia que ele fosse pro entretenimento, uma óbvio. coisa mais tranquila, né? Claro. Não vou mentir, eu sou mãe, eu quero ter todo cuidado, mas minha óbvio. mãe não. Eu me lembro como se fosse hoje. Raçuda. Uma família refém, e aí os bandidos pediram. Que pra mim bandido não exige, ele pede, né? Porque quem se esconde atrás de uma arma é porque é covarde. Claro. E aí, naqueles momentos ali que eles viram que eles estavam em apuros, eles pediram que fosse eu. Eles não queriam a imprensa, eles queriam a Gadelha, que lá eu era conhecida como Gadelha. Sim. A Rabo de Arraia fiquei conhecida depois por causa do Marcelão, né? E aí, quando eu tava nesse momento, colocando colete e tal, pra fazer a troca pra família, e eu entrar, isso tava sendo... Começou isso 5 da manhã, então já era por volta de meio de 1 hora, já tava... vários links, todas as emissoras. O circo montado. Transmitindo ao vivo. Sim. E aí, nisso, meu celular toca, era minha mãe. E aí, eu penso assim, cara, eu tenho que atender. Eu falei pra ele, né? Eu falei pro negociador. Eu falei, eu preciso... Minha mãe atender minha mãe pra tranquilizá-la. Porque Sim, ela claro. deve estar vendo ao vivo Óbvio. e tal. E aí, atendi. Quando eu atendi, minha mãe disse, quando você sair daí, você quer almoçar estrogonofe? Gente. Eu amo o estrogonofe da minha mãe. Gente. Mas aquilo que a minha mãe quis dizer, ela quis dizer, você tá fazendo o que é certo. Óbvio. Se a intenção é boa, você não tem o que ter medo. Que fofa. Então vai em frente que eu tô te esperando. Ela não falou isso, mas eu Mas senti falou a mesma coisa. Mas a frase dela... Faça o seu trabalho bem feito, vem pra casa comer o estrogonofe da mamãe. Eu tô te esperando com o teu estrogonofe. Qual foi a primeira vez que você se sentiu ameaçada? Porque é um trabalho que você enfrenta o bandido, literalmente fala. Na verdade, eu senti quando a ameaça chegou mesmo, né? Mas chegou assim, tipo... Sim, tentaram... eu já fiquei presa em restaurante, quando eu fui sair para comer um bacalhau. Eu tinha já falado para minha escolta, não vou mais sair, liberei a escolta. Besta, né? Boba. Besta. E aí quase o negócio pega. A sorte que a escolta, quando eu liguei pedindo socorro, estava próxima, mas eles estavam já com o carro na porta, esperando eu sair para... Parar. Sim, eles iam metralhar meu carro. Você não fica, tipo, muito, muito apavorada? Não, na hora eu fiquei. Desespero. 5 minutos pra mim foi 1 ano, né? Porque eu tive que eles mandaram... aí a minha escolta, foi até o Rui, um dos policiais que fazia uma escolta, e falou assim, Fabiola, vai agora pro banheiro, segura, tô chegando. Por que tudo que acontece a gente tem que ir pro banheiro? Se pegar fogo, vai pro banheiro. Se tem tempo, tudo é no banheiro. Não entendi porque que eles mandaram eu ir pro banheiro, mas porque eu deve fui, ser uma né? portinha Bem mais fechada, obediente, né? Óbvio. Eu olhava pra um basculhante que tinha... Te juro, o Rui tava muito perto. Eles chegaram... E quando eu escutei... barulho de tiros, porque teve barulho troca de tiros, pelo amor de Deus. E aí, que era uma coisa pra mim já muito comum, porque eu já tinha enfrentado muito tiroteio, essas coisas, né? Aí eu imaginei. Aí eu já imaginei o que estava acontecendo. Eu falei, chegou a minha escolta, né? E já teve uma aí teve perseguição. Nisso, entra 2 policiais da minha escolta, e aí vão até o banheiro. Gente, quando bateu, ó. Você não ia abrir, fez né? isso aqui, te juro, esse barulho, ó. Fabiola. Quando fez esse barulho, meu amigo, eu não sabia quem era. Na hora você não consegue identificar se é o policial. É óbvio. Mas assim, na mesma hora eu falei assim pra Deus, o senhor não vai deixar eu morrer na mira de um revólver de um bandido, de gente que faz o mal, porque eu não fiz mal? Óbvio. O senhor não vai permitir isso? Eu conversando com Deus ali. Sim. E aí, quando abriu, era o Rui.
E aí o outro policial, eles disseram, vamos. Aí me explicaram o que estava acontecendo, porque o restante foi na perseguição e tal. Isso foi um dos casos, Lu, que aconteceu. Muita coisa. Porque a primeira ameaça foi quando a Secretaria de Segurança do setor de inteligência me chamou, e aí na Que escuta... chique, hein? Setor de inteligência, o negócio não, da organizado. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que me chamou e falou, olha, chamou também a emissora, né, a direção da emissora, explicou a situação e falou, olha, Fabiola, está correndo grande risco, nós escutamos, é isso aqui. Aí deram para escutar e realmente tinha a ordem de dentro da cadeia para me queimar. Gente. Entendeu? Assim, ó, vamos queimar a família. A gente odeia ela. Aí tinha isso porque estava atrapalhando os negócios, porque... tava quando chamando mexe atenção, na parte do tráfico, né? E aí o negócio pega. Enfim, e aí quando teve isso, aí no mesmo dia a emissora trocou tudo meu. Aí eu fui para carro blindado, escolta. Foi a partir daí que eu comecei a ter escolta. Sim. E assim, eu só tenho que agradecer, porque onde eu passei trabalhando, eu tive muito apoio. Sim. Muito apoio, sabe? Porque precisa, e sozinha não dá. do nível assim... eu lembro que o meu ex-chefe, dono da emissora local, chegou comigo e disse assim, Fabiolinha, que tal tu passar um mês fora, eu pago tudo, você vai continuar recebendo como se estivesse trabalhando. Eu banco só pra férias dar uma... de um mês para você e seus filhos, para dar uma acalmada. Sim. E eu, louca, falei para ele, se a gente fizer isso, a gente está entregando, porque... Eles acreditam que eu não tenho medo de nada, então eles sabem também onde podem mexer. Sim, claro. Se a gente fizer isso, aí pronto, eles vão ganhar. Eles falaram, que ótimo, agora arregou. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele disse assim, cara, eu não sei se tu é louco ou se eu que sou louco de deixar. De abraçar as tuas coisas. E ele abraçou. Ele me deu uma rede de apoio ali, não faltou nada pra mim, escola. Fofo. E pros meus filhos, pra minha família, saí de onde eu morava, fui pra um local realmente de segurança máxima. Eu até dizia, gente, se jogarem uma bomba nesse prédio, morre todo mundo. Não acontece nada. Era delegado ameaçado, era juiz ameaçado, era eu ameaçada. Dizia, pronto, jogou uma bomba, já resolve tudo. Todo mundo. E aí, quando isso tudo aconteceu, que começou no dia seguinte, o carro que eu andava foi parado. E do jeitinho que falaram. Aí a gente sabe quem fez, a gente sabe quem mandou, tudinho. E aí pararam com a macaquinha que eles falam, né? Que é com macaquinha? Macaquinha metralhadora. Ai, meu Deus. E aí fecharam o carro, e aí abre. Aí quando abriram, não tava era outro repórter que tava. E aí o coitado? Que era o Márcio Azevedo. E aí o Márcio falou assim, aí eles falaram, cadê a Fabiola? E Sumiu. aí disseram, não, ela não tá aqui e tal. Aí abriram, lá viram que não era eu. E aí falaram pro Márcio, olha, então avisa pra ela que nós vamos pegá-la. Então, assim, isso eu estou citando algumas coisas, sabe? Então, muitas coisas. E tu imagina para uma mãe chegar no final das contas, olhar para sua filha e dizer assim: minha filha, tudo está na intenção. Se a intenção é boa. Porque, assim, eu tinha muito cuidado, eu participava. Já teve matéria que eu passei um ano estudando, acompanhando a investigação e ajudava até. Eu ajudava e segurava, entendeu? Eu não entregava, porque para mim a intenção era ajudar a polícia e não atrapalhar. Claro. Esse negócio de jornalista já ir entregando tudo e atrapalhando, não é isso. Estraga o trabalho do policial. Então, assim, eu me lembro que eu tinha muitas fontes por isso. Elas eram fiéis porque eu era Sabia fiel. que você não ia entregar. Exatamente. Eu segurava e tal. E eu me lembro que quando teve uma prisão de uma quadrilha de saidinhas de banco, eu ajudei... O que é isso? Saiu do banco e assaltou? Saída de bancos tinha um olheiro, tinha já uma quadrilha montada, que mirava o cliente que saía com uma lote de dinheiro, aí já ia dando as coordenadas, aí já tinha 2 pegadores numa moto, isso tudo tem no YouTube. Se você puxar na internet, Fabiola, troca de tiros, tem troca tudo de tiros, isso. meu Deus. E aí, nesse dia eu ajudei. Eu falei, olha, o ponto tá aqui do lado. Porque eu vi até que o capô era diferente. O pneu, sabe? A calota era diferente. Então, eu sabia detalhes de cada bandido. Contar. Eu disse, o pegador tá ali. Aí tem o olheiro e tal. Eu sabia tudo, entendeu? E eu ajudava. E eu me lembro que foi até uma dessas matérias assim que eu passei a situação mais difícil da minha vida profissional na área policial. Que foi? Que foi quando a gente perdeu nessa troca de tiros um policial muito amigo que era minha fonte, que era o Cota. E nessa troca de tiros ele morreu bem próximo assim, a mim, na hora. Isso foi muito difícil. Foi a única vez que isso aconteceu. Você ficou desesperada? É horrível. Quando a gente gosta, né? Desesperada. E é injusto. E aí você vê um policial ali que trabalhou anos. Ele tinha muito tempo, assim, de honesto, carreira. dedicado. Exato, dedicado, né? E apaixonado pela profissão. Porque para ser policial no Brasil tem que gostar. Tem que gostar muito, gente. Tem que gostar. Muito. Então, assim, foi um dos momentos assim, mais tensos, sabe?